Queria que você abrisse a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui, vamos orar? Amado Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, palavra que nos alimenta, a mesma palavra que nos exorta, que nos anima, que nos encoraja, palavra que nos alerta, palavra que nos coloca, Senhor, na direção certa, palavra que endireita os nossos caminhos, palavra essa, Senhor, que vem do Teu coração para as nossas vidas. Nós te agradecemos por essa manhã, pelo privilégio de estarmos nesse lugar ouvindo da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu possa falar aos nossos corações, que toda incredulidade do nosso coração, que todo barulho excessivo que tem nos cercado, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos dar ouvido àquilo que realmente importa, que é a Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero contar uma história para você, a história de um jovem. A história é a seguinte: Jonas era um jovem que andava todos os dias com uma mochila enorme nas costas. Dentro dela, carregava pedras de vários tamanhos. Uma pedra chamada culpa, outra pedra chamada medo, outra pedra chamada ansiedade, e várias pedrinhas menores chamadas preocupações diárias. Com o tempo, a mochila ficou tão pesada que ele já não conseguia andar direito. Seus amigos o viam cansado, mas ninguém conseguia ajudá-lo de verdade. Alguns até diziam: você precisa ser mais forte, Jonas. Carregue com coragem, todo mundo tem a sua mochila, isso é normal. Certo dia, Jonas encontrou um homem diferente, de olhar sereno e cheio de bondade. Esse era Jesus. E Jesus disse a Jonas: Jonas, venha a mim, me dê essa mochila aqui, eu tenho algo melhor para você. Jonas hesitou, porque muitas vezes diante de um caminho pesado, de uma mochila pesada, a gente já começa a atribuir aquela mochila como se fosse nossa. E Jonas hesita, ou seja, Jonas titubeou dizendo: mas essa mochila é minha. Já me acostumei com ela, e se eu não conseguir sem ela? Até aqui, no final da pregação, a gente vai saber o final dessa história. Mas guarde no coração, Jonas, ele hesita. Quando aquele homem sereno e bom chega para ele e diz: me dá essa mochila aqui, Jonas hesita, porque ele já estava acostumado a carregar aquela mochila pesada de tantas coisas. Ao ponto dele dizer: e se eu não conseguir prosseguir sem ela? Vamos falar então dessa passagem que nós lemos nessa manhã. Essa passagem ela faz parte do capítulo 11 de Mateus, um capítulo muito interessante. E eu peço que, se você tiver condições de fazê-lo, que você possa ler esse capítulo 11 depois em casa. Capítulo 11, ele tem algumas coisas muito especiais. Ele começa falando sobre os mensageiros de João Batista, né? João estava preso por Herodes e manda discípulos perguntarem àquele que estava fazendo maravilhas: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E Jesus responde com tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Jesus não responde: não, sim, sou eu. Não, ele diz: os coxos andam,
os cegos estão vendo, os mortos estão ressuscitando, né? Os pobres recebem boas novas. E é interessante isso no capítulo 11, porque ele já começava a mostrar, através de tudo aquilo que Jesus estava realizando, que o reino de Deus estava sendo estabelecido. O reino que eu e você pertencemos estava sendo estabelecido ali. Mas também ele fala, logo abaixo, né? Logo que esses discípulos saem, os discípulos de João saem da presença de Jesus para ir lá avisar João, é interessante que Jesus se importa de testemunhar sobre João. E você vai entender que tudo isso faz parte do contexto. E ele diz que João era o maior entre os nascidos de mulher. Mas também Jesus diz que o menor do reino dos céus é maior do que ele, indicando que o reino que estava sendo inaugurado em Cristo traz uma nova dimensão espiritual, superior àquilo que a sociedade pregava. A sociedade era muito religiosa, a sociedade tinha aquelas leis, aqueles rituais, e Jesus está dizendo, em outras palavras, o reino que eu venho inaugurar, o reino que eu venho fazer cumprir, ele é muito além de todas essas legalidades, é muito além de todas essas regras, esses rituais. Mas também o capítulo 11 fala da rejeição daquela geração, de uma geração que tinha um coração endurecido, de uma geração que ela não era nem satisfeita com João e nem satisfeita com Jesus. Com João ele dizia que João era muito duro, porque João ele pregava sobre arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. E aquilo era uma mensagem dura, e aquela geração recebia aquela mensagem de João, achando que ele era muito severo. Em contrapartida, aquela geração também reclamava, né, sobre Jesus, porque dizia que Jesus, ele era misericordioso e comia com pecadores. Percebe que nem ela estava satisfeita com a rigorosidade de João, e nem também com o amor que Jesus vinha anunciando as boas novas do Evangelho. Isso mostra a incredulidade do coração daquela geração. Isso mostra a dureza do coração. Eduardo, por que você está falando isso? Porque muitas vezes a incredulidade e a dureza do coração leva pessoas a uma inconstância. A gente não consegue ser constante no reino de Deus, porque o nosso coração está duro, nosso coração está incrédulo. E isso também atrapalha o nosso dia a dia. Também esse capítulo que antecede essa, e já estamos chegando na passagem que vamos falar, também fala de cidades que viram, ele chama de cidades impenitentes. São cidades que viram milagres, são cidades que viram Jesus operar maravilhas, mas não creram. Ele diz, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, elas viram Deus operando, Jesus operando milagres, fazendo prodígios, mas elas não se arrependeram dos seus caminhos. Por quê? Por conta dessa coisa legalista, desse cumprimento de rituais. A palavra impenitente quer dizer aqueles que persistem em seus pecados sem demonstrar nenhum arrependimento, rejeitando a correção e endurecendo o coração contra as verdades de Deus. E exatamente era o que essas cidades faziam. Jesus pregando do seu amor, pregando sobre o seu reino, e ao invés deles pegarem aquela preciosidade, você já parou para pensar? Se você está ali na taquara passando e Jesus está pregando, você já pensou que maravilha? Eu vou falar sobre um trecho de um filme que eu vi esses dias, Paulo Apóstolo. Quem já viu esse filme aí? Já viu, né? E tem várias coisas ali naquele filme que são assim tremendas, mas tem uma hora, daqui a pouco eu conto, senão eu vou tirar do contexto que eu vou abordar isso, mas você imagina você passando na taquara e Jesus pregando, falando de tudo aquilo, e aqueles homens arraigados, presos naquelas práticas, naquele legalismo, naqueles horários certos de orar, quando Jesus estava apresentando, olha filho, eu sou filho de Deus, eu quero te dar relacionamento pleno, eu quero te dar uma vida verdadeira, não esses cumprimentos, esse peso absurdo sobre vocês. E aí, por fim, Jesus ora também antes dessa passagem, agradecendo ao Pai, porque aquele reino que hoje chegou até nós, aquele reino, ele era para aqueles que eram
não era para aqueles que eram sábios e entendidos, mas Jesus estava revelando aqueles que eram humildes, aqueles que eram pequeninos. E eu quero dizer para você nessa manhã, importa que nós sejamos humildes e pequeninos. Os sábios, aqueles entendidos, naquele tempo eram os religiosos arrogantes, que estavam mais preocupados com a parte externa, daquilo que estavam vendo sobre eles, do que do seu coração. E ali já começa a aparecer um contraste, e aí é que eu quero que você preste atenção. Um contraste entre o peso daquele fardo que era imputado pelos fariseus, versus a graça de Deus, o favor imerecido. Aquilo que Jesus nos apresenta e não depende de nós. Talvez essa seja a grande dificuldade, porque a gente está acostumado a receber quando nós merecemos. Mas eu quero dizer para você que a graça nós não merecemos. A graça de Deus é tão maravilhosa que Ele traz algo sobre nós que nós não merecíamos. O que nós merecíamos, irmãos? A cruz. Mas Ele traz a graça. Ele traz o favor, Ele traz uma vida abundante, Ele traz a eternidade, a salvação, tudo isso mediante a graça. Aquele povo era assoberbado, sofria por toda questão da legalidade da religião, da sociedade, e era muito difícil de cumprir aquilo tudo, inclusive os fariseus não cumpriam aquilo tudo. Eu quero dividir essa passagem que vai do versículo 28 a 30 em 5 partes. Guarde isso. A primeira delas é um convite. Nós vamos entender que convite é esse. A segunda, uma promessa. A terceira, o jugo. Vamos entender sobre isso. A quarta parte, o aprendizado de Jesus. E a quinta parte, o resultado de tudo isso. Então, a partir agora aí do capítulo 11, versículo 28. Deixa a sua Bíblia aberta, são apenas poucos versículos. Ele começa fazendo um convite, irmãos. E eu quero que você possa se sentir convidado nessa manhã. Ele começa fazendo um convite, o convite diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Até aqui, eu vou só ler a parte A, depois a gente completa. Venham a mim. Jesus está vendo aquela sociedade, Jesus está vendo aquele povo que estava sendo assoberbado por tudo isso, que estava tendo uma incredulidade, que estava tendo um coração pesado, que estava tendo um coração duro, e se tem algo que resiste à presença de Deus é um coração endurecido. Você sabia disso? Não permita que o seu coração endureça, porque quando o seu coração endurecer, você não será sensível ao Espírito Santo de Deus. Então, aquele cenário que Jesus estava relatando aí, daquelas cidades que não estavam se arrependendo, daqueles homens, Jesus vem e faz um convite. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não diz, vem para a minha religião. Jesus não diz, venham para a minha lei. Ele diz, venham a mim. O nosso Deus é pessoal. Jesus Cristo, Ele é pessoal, Ele conhece pessoalmente a mim e conhece pessoalmente a você. Você não é visto numa multidão, você é visto de forma pessoal. Você consegue compreender o que é isso? Um Deus que criou todas as coisas, que tem tudo nas suas mãos, que tem o controle de todas as coisas, que temos trilhões, nem sei quantos habitantes na Terra, e Ele conhece você pessoalmente. Ele sabe o que está ardendo no seu coração. Ele sabe o momento que você está vivendo. Ele conhece você perfeitamente. De vez em quando Ele precisa acertar algumas arestas, precisa apertar alguns parafusos ali, né, para que a máquina funcione adequadamente. E Ele vai lá e você fala assim, realmente o Senhor me conhece, porque eu precisava exatamente disso. Você já viveu coisas assim? De Deus trabalhar em algo muito que só você sabia? Pois é, o nosso Deus é assim. E Ele faz esse convite não para uma religião, não para a lei, mas para ter relacionamento com Ele. Ele se apresenta, né? Ele diz, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Isso significa, Ele se apresenta como a fonte de descanso e de vida. Você pode repetir essa palavra, fonte? Ele é a fonte de todo o descanso que você precisa, e Ele é a fonte de toda a vida que você precisa.
Ele é a fonte. O convite, ele é universal. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu quero falar um pouco sobre o cansado. O cansado é aquele que está saturado pela luta da vida, pelo pecado, pela culpa. O pecado e a culpa, irmãos, trazem pesos. E são pesos que, lembra da história de Jonas? Pesos que a gente vai botando dentro da mochila. Imagina você com uma mochila ali, e de vez em quando tua mochila está pesada, está difícil de carregar. Pois é, a culpa, o pecado a gente vai colocando dentro dessa mochila. Esse convite é para que você que carrega culpas, acusações, consequências do pecado, a incredulidade, para que você e eu possamos ir até o Senhor. Eduardo, mas eu já tenho Cristo no coração. Amém. Mas que todos os dias nós possamos aceitar esse convite. Venham a mim. Ele está pronto para trocar, e a gente vai falar mais à frente, ele vai estar pronto para trocar esse peso que nós carregamos. Eu quero dizer para você, você veio aqui à igreja nesse domingo, você saiu de casa com o propósito de vir à igreja, e eu quero dizer que você está no lugar certo. Esse é o seu lugar. Eduardo, mas de vez em quando me dá umas vontades assim de ir para outros lugares também. Porque sabe, né? Eu era muito bom naquilo. Olha, eu era bom. Eu fazia assim, fazia assado, fazia cozido, né? De vez em quando a velha criatura em nós se levanta e ainda se orgulha de algumas coisas que a gente praticava no passado. Mas eu quero dizer para você que esse é o seu lugar. Tem uma música, qualquer dia a gente vai cantar aqui na igreja, que ela diz assim: só em Jesus posso esperar, pois sua luz me dá poder para confiar. E em cada amanhecer vem sempre me trazer mais paz com Deus e mais poder, só em Jesus. Alguém conhece essa música aí? Já ouviu? Pois é. Só em Jesus posso esperar. Só nele nós podemos ter descanso. Só nele nós podemos encontrar alívio. Mas ele não diz aqui que é só cansado, não. Ele diz para aqueles que estão cansados, que é um nível de cansaço, e diz também para aqueles que estão sobrecarregados. Eduardo, agora tu está falando comigo, eu estou nesse nível hard aí. Eu estou nesse nível top, como diz o pessoal hoje em dia. Eu estou me sentindo assim, sobrecarregado. Sobrecarregado da ideia daquele que se sente esmagado. Se sente, sabe, tu olha para um lado não tem saída, olha para o outro não tem saída, está se sentindo muito pesado. Dificuldades, dores, injustiças, um cansaço que vai além do físico, um cansaço que mexe com o emocional, com o espiritual, é uma fadiga. Acontece nos dias de hoje. Não aconteceu apenas com aqueles homens lá, não. E Jesus sabe disso. Então, eu quero dizer para você que esse convite de Jesus, ele é vitalício. Está registrado aqui há muito mais de 2000 anos para trás, mas eu quero dizer para você que o convite está de pé ainda hoje. O convite, venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, está de pé ainda hoje. Para os nossos dias, muitas vezes a gente se sente assim, sobrecarregado, sem ao menos saber como vai lidar com a situação. Mas eu quero dizer para você que, como você mesmo repetiu comigo, o Senhor é a fonte. Você pode repetir? O Senhor é a fonte. Só Ele é a fonte de todo descanso. Mas após um convite que Jesus faz de uma forma muito amorosa, muito pessoal, conforme eu falei, há uma promessa. Ele diz que venham, vamos lá, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vem para mim, está cansado, está sobrecarregado, e eu vou te aliviar. O que significa alívio para você? Pensa, eu não vou pedir para você responder, que eu não vou conseguir escutar todo mundo, mas eu quero que você pense nisso. O que é alívio para você?
o que significa essa palavra alívio para você. Eduardo, alívio para mim, eu vou aqui tentar alcançar o que você está pensando. Alívio para mim é não ter boletos para pagar. Alívio para mim é ter uma família muito tranquila, sem nenhum probleminha, sabe? Aquela família redondinha que funciona muito bem, que todo mundo se ama, que todo mundo come junto no domingo, que ninguém fala mal de ninguém. Essa família não existe não, hein, gente? É só, a gente está só. Alívio para mim, Eduardo, é não ter preocupações. Então você nasceu no mundo errado, porque o Senhor já sabia disso, né? No mundo passareis por aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, então, sem preocupações não vai dar. Lamento te informar isso. Então, o que é alívio para você? Será que o alívio que você pode buscar neste mundo, ele é suficiente, ele é completo? Será que o alívio que nós podemos buscar na sociedade, na saída que nós temos, é suficiente para nós, é suficiente para o nosso coração? Quero dizer para você que o alívio de Jesus, o alívio que Ele pode nos dar, ele não é superficial, mas ele é interior, ele é profundo, ele é verdadeiro, ele é íntimo e ele é real. O alívio que só Jesus pode dar, ele é profundo, ele não é superficial, ele não é um alívio passageiro, não, ele é contínuo. O alívio dele, ele é real, é íntimo. Quero dizer para você que Jesus, ele, quando se fala de paz, ele oferece 2 tipos de paz. A primeira paz que Jesus oferece é uma paz com Deus. E isso tem a ver com a cruz. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. A paz entre o homem e Deus foi totalmente religada, foi totalmente restaurada. Então a primeira paz que Jesus provê para nós é a paz com Deus, uma vida plena, uma vida de relacionamento. Mas Ele também provê a paz de Deus, é aquela paz que traz descanso para a nossa alma. A paz com Deus, né, é aquela paz que nos restitui ao relacionamento com Deus, e a paz de Deus é aquela que provê aquilo que eu e você precisamos para todos os dias. Porque os desafios estão lá esperando, as dificuldades estão lá esperando. Agora, a paz que eu e você precisamos, só Cristo pode dar. Você percebe quão bem-aventurado você é? Se você não entendeu bem-aventurado, você percebeu quão feliz você é por ter essa paz no coração? Pois é, o alívio de Cristo para nós traz essa paz. Ele substitui o fardo pesado da religiosidade pelo descanso. Ele substitui o fardo que você está carregando por um descanso. Eduardo, isso é loucura, não dá não, é muita coisa. O que é impossível para Deus? Você acha que há algo que é impossível para Deus? Nada é impossível para o nosso Deus. Ele pode mudar toda e qualquer situação. Toda e qualquer, por mais aos seus olhos caótico que seja, porque talvez eu esteja falando, você esteja pensando assim, você não tem ideia do que é a minha situação. Eu quero dizer para você que não há impossíveis para Deus. Não há nada que você me diga que eu possa dizer assim, realmente isso Ele não vai ter como te ajudar. Não, Ele pode todas as coisas. E sabe o que acontece? Não precisa de muito não, basta uma palavra e a situação muda. Não precisa estar presente, basta que de onde Ele está, Ele mande essa palavra. Não depende de distância, não depende de circunstância, depende apenas de uma palavra. Jesus sabia do peso que aquele povo carregava, e eu quero dizer para você que Ele também sabe do peso que eu e você carregamos. E por esse motivo, versículo 29, parte A, a gente vai falar do jugo, que tem a ver com esse peso. E ele começa dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo, até aqui. Jesus, mediante ao convite, mediante a promessa que ia nos aliviar, ele começa falando então, tomem sobre vocês o meu jugo. Não
o jugo que o mundo impõe sobre vocês, mas tomem sobre vocês o meu jugo. Que coisa tremenda. O jugo, se você não sabe, você já deve ter visto aqueles, se eu não me engano, que já tem um tempinho isso, tinha uns livros na escola, que aparecia aquela foto com dois bois assim, e que tinha uma madeira que ligava os dois bois, lembra? Ou era livro de história, livro de geografia, já não lembro mais. Mas eu sei que na minha infância eu vi isso. Então, um boi do lado do outro e tinha uma madeira que passava por cima do pescoço dos dois aqui, e eles eram presos ali para trabalhar. Aquilo é um jugo. E era um jugo pesado. Era um jugo que unia esses dois bois e fazia com que eles trabalhassem juntos. Esse era o sentido da palavra jugo. E eu quero dizer para você que uma vida sobrecarregada por um jugo se torna impossível de viver. Às vezes a gente está com um jugo tão pesado que a gente não vive, a gente sobrevive. A gente vive um dia atrás do outro sem um propósito. Sobrevivi mais um dia. Passou mais uma semana. A gente vai sobrevivendo. Quando na verdade Jesus conquistou na cruz uma vida abundante. E por que será que a gente não vive essa vida abundante? Porque está sobre nós um jugo. Está sobre nós um peso que não deveríamos carregar. Muitos ficam pelo caminho, vivem a incredulidade e a dureza do coração. Mais uma vez eu quero enfatizar, não permita que o seu coração se endureça. Que o seu coração esteja ali de carne, sensível à presença do Senhor. Em vez do peso do pecado, Jesus oferece a graça. O jugo de Jesus representa também, e isso é muito importante a gente falar aqui, o jugo que Jesus diz aqui, tomem sobre vocês o meu jugo, esse jugo representa submissão ao ensino e à autoridade de Jesus. Você quer provar do jugo que é suave e leve? Tem a ver com submissão e estar debaixo da autoridade de Cristo. Não dá para ser independente. A gente não consegue, não pode ser na nossa caminhada cristã. A gente não pode ser independente. Diz para essa pessoa que está do seu lado aí: seja dependente. Nós não podemos ser independentes. A independência nos afasta de Deus. Diferente do jugo que o mundo nos dá, que é um jugo opressor, pesado, o de Cristo é suave. Sabe por quê? Porque Ele caminha junto e nos capacita todos os dias. Eduardo, por que você está falando de jugo, está falando de cansado, você não conhece a minha vida? Eu quero dizer para você que se você é cristão ou não é cristão, se você vive nesse mundo, provavelmente você carrega algum tipo de peso que não deveria carregar. Carrega sobre você situações que não precisariam estar na sua mochila. Não precisaria estar na sua mochila. Não é questão de, eu gosto de carregar. Se você gosta, eu quero dizer para você que você precisa mudar. Mas eu acho que ninguém gosta de carregar um peso excessivo. Então pense nisso. Será que tem alguma coisa nessa mochila que você está carregando que você não precisaria estar carregando hoje? O que você está carregando que não deveria? Pensa aí. Você não precisa me responder. Será que você está carregando alguma coisa que você não deveria estar carregando? Quando Jesus caminha conosco, tomem sobre vocês o meu jugo. Quando Ele caminha junto conosco, Ele nos ensina. Não é um peso sem propósito. Ele nos ensina, Ele caminha juntamente conosco. E aí vem a parte B desse mesmo versículo 29, que ele diz assim, a parte A: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender todos os dias com Jesus. Eu pergunto para você, Jesus tem sido seu professor? Ele tem te ensinado todos os dias? Você está se apresentando na classe lá todo dia, na hora lá, para poder aprender? Porque Ele está pronto a nos ensinar. Através da sua palavra, através da natureza que nos cerca, através do testemunho de alguém, através do irmão.
Não despreze aquilo que Deus tem feito com seu irmão, porque isso nos ensina muito. Também eu digo para você, não deixe de testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque quando você é abençoado, o propósito de Deus te alcança e você é abençoado, abençoe outras pessoas com esse testemunho. Porque às vezes você está ali, você é abençoado, Deus faz algo assim, sobrenatural na sua vida, só que tem um irmão do teu lado que está precisando ouvir aquilo, e Deus abençoou alguém, abra a boca, proclame, testemunhe, fale daquilo que Deus fez, porque o irmão que está do lado falando assim, acho que isso é muita coisa, não dá para mim não. Fez na sua vida? Se fez na sua vida, pode fazer na minha também. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sermos mansos e humildes, assim como Jesus é. Esse filme que eu vi, dado momento, alguns cristãos que estavam ali vivendo em Roma, perseguidos, eles se juntam, fazem lá um grupo de pessoas para poder resolver com o próprio braço. E Paulo está preso lá na prisão, junto com Lucas. E aí eles chegam lá, vamos, vim pegar você, Paulo. E Paulo olha para eles com aquele olhar de Paulo e fala assim, mas vocês vieram assim, na violência? Não é isso que Jesus quer para mim. Jesus, Ele ama aqueles que são mansos e humildes. E Paulo não sai da prisão. Eles foram lá para resgatar Paulo, chegam lá, se deparam lá com aquela situação, e Paulo, não, dessa forma não vou não, não vou não. Não vou não, porque não é dessa forma que Jesus opera. Jesus opera através do amor, Ele é manso e humilde. E por que a gente teima em ser na força do nosso braço? Não, eu vou lá e vou conquistar. Já dei tempo para Deus, hein? Já dei tempo para Deus. Deus não resolveu esse negócio, eu vou agora na força do meu braço. Será que a gente faz isso? Será que você já se pegou fazendo isso? Agora eu vou na força do meu braço. Agora eu vou. Ele deseja que nós sejamos mansos e humildes. Ao tomarmos o jugo de Jesus, somos ensinados através do seu exemplo. O jugo de Jesus é como um discipulado, ele nos ensina diariamente. Eu quero dizer para você que Ele não vai tirar de você a responsabilidade da vida. Você não vai viver num mundo de óis, aquela coisa, lúdica. Não, Ele não vai tirar de nós as nossas responsabilidades diárias da nossa vida, os nossos afazeres. Mas eu te garanto, eu afirmo, que Ele vai estar conosco em todos os nossos desafios. Ele não vai te isentar da dificuldade, Ele não vai te isentar do desafio, Ele não vai te tirar assim, tirou daqui e botou num lugar tranquilo. Não, Ele pode até fazer, mas eu quero dizer que na maioria das vezes, você vai passar na dificuldade, mas Ele estará contigo passando na dificuldade. E o que isso significa, irmãos? Ele estar conosco em meio à dificuldade. Ele vai prover a paz, Ele vai prover o escape, Ele vai abrir a porta que é impossível aos nossos olhos, Ele vai mudar o diagnóstico se for necessário, Ele vai fazer o que for necessário, porque Ele está junto conosco. O ensino de Jesus é regado de graça, entendimento, amor e esperança. Andar com Jesus, aprender de Jesus, fala de graça, fala de entendimento, fala de amor e de esperança. Submissão ao ensino e à autoridade de Jesus. Vou te fazer mais uma pergunta. Desculpa. Se você ouviu esse convite, provou dessa promessa, trocou o jugo pesado pelo jugo de Jesus, viveu o aprendizado, qual será o resultado disso tudo? Depois de tudo isso, do convite, da promessa, do jugo, do aprendizado, qual será o resultado? Versículo 29, parte B, que fala assim, e vocês acharão descanso para a sua alma. Lembra? Que lá no convite ele diz, vocês que venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E a gente falou sobre o que era ser sobrecarregado, cansado. Pois é, agora ele está dizendo que depois disso tudo, vocês acharão descanso para a sua alma.
Será que a gente está tão cansado assim? Será que a gente está tão sobrecarregado assim que a gente não enxerga mais a possibilidade de descanso? Pois é, em Jesus Cristo nós acharemos descanso para a nossa alma. Em Jesus Cristo nós acharemos saída para aquele problema que estamos vivendo. Em Jesus Cristo nós acharemos o escape, o refrigério, a paz para aquilo que nós estamos vivendo. Eduardo, é muita coisa. Não há nada, eu vou ratificar o que eu já falei, não há nada impossível para Deus. Para você e para mim tem muitos impossíveis, mas para Deus não há nada impossível. Quer ver? Vou te fazer lembrar. Será que você já teve alguma enfermidade que você achou que não ia conseguir vencer? E você está aqui hoje? Será que você já viveu alguma situação muito conflitante, que você disse, dessa não tem jeito? Você está aqui hoje. Está pensando aí em alguma coisa que Ele já fez por você? Esses dias, falando com alguém, eu falei que tinha completado 51 anos e tal, e aí essa pessoa falando, eu falei assim, e aos olhos naturais, lá na época do nascimento, não era nem para eu estar vivo. Que o médico falou para o meu pai assim, vai lá e registra ele para ele não morrer como indigente. E aí? Será que você tem alguma coisa impossível demais e que Ele não possa fazer? Meu irmão, a minha vida e a sua vida estão nas mãos de Deus. E aí agora eu quero falar desse trecho do filme. Mas antes eu quero lembrar para você, Ele nos conhece completamente. Completamente. E esse trecho do filme diz, tem uma hora que Paulo está conversando num lugar bem bonito, junto com o comandante da prisão, que o comandante da prisão começou a dar ouvidos a Paulo, naquele filme e tudo mais, e há um momento próximo já da morte de Paulo, e que ele chega naquele lugar e conversando com esse comandante, ele conta uma história de um veleiro e tudo mais. Se você já viu o filme, você está lembrando do que eu estou falando, mas logo depois que ele conta essa história, o comandante fala assim, você então acha que me convenceu com essa história bonita que você me contou? Aí Paulo brinca com ele e diz assim, no filme, né gente, isso não está na Bíblia não, no filme ele diz assim, não, eu não queria te convencer de nada, e aí eles riem e tal, e aí depois ele fala assim, mas vai chegar um dia em que você vai se deparar olho a olho com Jesus, e nessa hora, todas essas defesas que nós temos, vão ser completamente destruídas, e seria irresistível não aceitar esse convite de Jesus. Em outras palavras, sabe aquela carapaça que a gente tem e até se orgulha dizendo, não, porque eu sou suficiente, eu posso tudo, eu faço tudo, eu resolvo tudo. Ó, lá na minha família, quando tem problema com qualquer pessoa, é em mim que eles vêm, porque eu sou a pessoa que resolve. Talvez isso esteja te custando um peso muito grande. Talvez você esteja carregando um peso muito grande que não deveria estar carregando. Quando na verdade, quem tem que fazer isso, precisamos entregar na mão de Jesus. E não mais nas nossas próprias mãos. Agora, quando ele diz aqui, e vocês acharão descanso para a sua alma. Por quê? Versículo 30, para a gente terminar. Olha o que ele diz. Porque o meu jugo, Jesus dizendo, é suave, e o meu fardo é leve. Sabe por que o jugo é suave e o fardo é leve? Primeiro ponto, porque ele já carregou o peso maior. Olha, se a gente tivesse de carregar o fardo completo dos nossos pecados, da nossa iniquidade, não conseguiríamos. Mas eu sei de alguém que carregou esse peso, carregou toda a culpa dos nossos pecados. Foi Jesus Cristo na cruz. Ele levou sobre si todo o peso do nosso pecado. Na cruz ele carregou esse peso no nosso lugar. Assim, nós não precisamos mais lutar para conquistar a salvação, apenas recebê-la. Meu irmão, minha irmã, não se permita carregar esse peso sozinho. Não se permita carregar esse fardo sozinho.
Sabe por quê? O segundo ponto, Ele caminha junto conosco. O nosso Deus não é Deus de longe, não, Ele é Deus de perto. A música diz isso, né? És Deus de perto e não de longe. Ele anda junto com a gente. Se você tiver relacionamento com Deus, sabia que Ele está lá na sua casa? Sabia que Ele está dentro do BRT contigo? Sabia que Ele chegou no trabalho com você? E Ele voltou com você também. E Ele voltou para a sua casa também. Ele está com você em todo o tempo. Então, o que é que nos faz acreditar que a gente precisa carregar mais do que é necessário? Ele anda conosco todos os dias. O jugo dele é leve e suave porque não é baseado em regras. E a pessoa se fala para você assim, olha, para que você alcance essa bênção que você precisa, você tem que cumprir isso. Seria muito pesado. Mas eu quero dizer para você, os fariseus colocavam esses fardos pesados sobre aquele povo. Mas o jugo de Cristo não é opressão, é graça. Seguir Jesus não é sobre cumprir rituais, sobre cumprir listas, mas é sobre relacionamento. Ter acesso ao jugo suave e o fardo leve aponta para relacionar-se com Deus. Eduardo, meu relacionamento com Deus não está muito bom não. De vez em quando eu estou com Ele, de vez em quando eu estou longe dEle. De vez em quando eu quero Ele, de vez em quando eu não quero Ele. Pois é, então hoje é dia de decisão. Não dá para continuar nessa inconstância. O capítulo 11 que nós falamos antes dessa passagem, tem uma passagem que diz assim, mas ao que compararei essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram, entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Entende? A inconstância, vamos abandonar a inconstância. Vamos abandonar a inconstância. E por fim, o jugo dele é suave e leve, porque dá descanso verdadeiro. O mundo oferece pesos, ansiedade, medo, cobrança constante. Jesus oferece descanso para a nossa alma. A gente não entende, irmãos. Quando Deus está operando na nossa vida, a gente não entende nem as nossas atitudes. Você já lembra aí de épocas da sua vida que você passou por desafios grandes, que você olha hoje e fala assim, eu nem entendo como é que eu venci aquilo. Eu nem entendo como é que eu passei por aquilo. Eu nem entendo como eu cheguei aqui. Talvez você pense assim. Pois é, Jesus ele oferece descanso para a nossa alma. Esse descanso faz o fardo ser leve, mesmo em meio às dificuldades. Eu não estou dizendo para você que você não vai ter dificuldade. Eu estou dizendo que Ele estará contigo todos os dias. Lembra da história que eu comecei a contar? Do Jonas? A última parte da história que eu deixei para você meditar falava o seguinte. A última parte, quando Jonas hesita, Quando Jesus faz o convite para que ele dê a mochila para Jesus e Jonas hesitou e disse assim, mas essa mochila é minha, já me acostumei com ela. E se eu não conseguir viver sem ela? E aí a continuidade diz o seguinte, que Jesus sorriu e respondeu, o que eu tenho para você não é um peso esmagador. O que Jesus está dizendo para você nessa manhã, que o que Ele tem para você não é esse peso que você está carregando. Não é. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não tiro sua responsabilidade de viver, mas caminho com você e ensino a andar em paz. Ele não vai tirar a sua dificuldade de uma hora para outra. Se for da vontade dele, ele vai tirar de uma hora para outra. Mas eu quero dizer para você que ele diz aqui, como estava dizendo nessa história para Jonas, mas caminho com você e ensino a andar em paz. Então, Jonas tirou a mochila pesada e entregou a Jesus. No lugar dela, recebeu uma pequena sacola leve com apenas duas coisas: amor e esperança. O que você está precisando? O que você está precisando carregar dentro da sua mochila? Hoje ela está entulhada de coisas. Conforme eu falei lá no início, a culpa, o pecado, a incredulidade, as preocupações, que são muitas. Nossa, cada dia que passa a gente tem mais preocupação. Porque o nosso coração,
quando ele está debaixo do nosso comando, do nosso controle, ele se inquieta com muita coisa. O que está aí dentro dessa mochila? O final diz que agora, ao caminhar, Jonas ainda tinha desafios, mas já não andava sozinho. Ele descobriu que o descanso não era a ausência de problemas, mas a presença de Jesus ao seu lado. Eu quero perguntar para você nessa manhã. Foi feito um convite aqui. Mas eu sou crente, Eduardo, está me convidando de novo? Esse convite é todo dia. Venham a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Crente pode ficar cansado e sobrecarregado? Deixa o coração endurecer. Deixa a incredulidade entrar. Deixa as preocupações sobrecarregarem você. Pois é, o convite foi feito. E eu quero te fazer um novo convite nessa manhã. Queria que você ficasse de pé. Queria que você aí no seu lugar, você pudesse fechar os seus olhos. Falamos de descanso, falamos de fardo pesado, falamos de um convite para que tenhamos descanso para a nossa alma. E talvez você ainda esteja aí, com muitas coisas. Quero dizer para você nessa manhã que Jesus deseja trocar esse fardo com você. Uma das coisas que normalmente aparecem na maioria das nossas mochilas é a culpa. A culpa pelo nosso pecado. Porque quando pecamos nos vemos culpados. Eu queria a ajuda do Ministério de Louvor. A culpa, ela sobrecarrega a gente demais. Só um fundo, só do teclado por enquanto. A culpa, ela toma um espaço muito grande. E a gente carrega a culpa às vezes por anos. Por anos. Achando que aquilo que nós fizemos lá atrás, isso aqui Jesus nunca vai me perdoar. Quero dizer para você que Ele está pronto a te perdoar. Ele está pronto a te perdoar e tirar essa culpa de dentro dessa mochila. Você está fazendo a justiça, quando na verdade a justiça é do Senhor. Você está medindo o tamanho desse pecado ou dessa culpa como se fosse algo imperdoável, quando Ele diz que Ele pode perdoar pecados. Não é você que decide, mas você tem a escolha nessa manhã de abandonar. Você tem a escolha de tirar de dentro dessa mochila, para que você não carregue por mais anos e anos essa culpa. Será que tem alguma coisa aí que você queira trocar? Queira tirar dessa mochila? Talvez um pecado. Falei da culpa porque a culpa abrange muito mais. Às vezes tomamos uma atitude e achamos que aquilo teve consequências e aquela culpa carrega sobre nós. Olha, eu quero dizer para você que Jesus, Ele morreu na cruz para nos dar vida e uma vida em abundância. E Ele está pronto a prover para você o perdão, para que você viva essa vida em abundância. As consequências do nosso pecado nós vamos viver, mas o perdão de Jesus nós podemos ter aqui nessa manhã. Talvez um pecado, talvez um erro, que você guarda para dentro do seu coração somente para você. Quero dizer para você que Jesus está pronto a te perdoar nessa manhã. Talvez muitas preocupações, porque você insiste em resolver pelo teu braço. Você tem a oportunidade hoje de entregar nas mãos de Deus, para que Ele possa resolver. Não é você que vai resolver esse problema, meu irmão. A solução não está em você, porque você tem nas últimas semanas tentado resolver e não está conseguindo. Experimenta entregar nas mãos do Senhor nessa manhã. Se você está vivendo alguma situação dessa, aí onde você está, eu não vou pedir para você vir aqui à frente não, mas coloca a mão à altura do teu coração. Eduardo, não aguento mais carregar esse peso, não aguento mais carregar esse fardo, não aguento mais, é muita preocupação, estou ficando doente fisicamente eu estou me vendo adoecendo,
porque estou carregando esse peso. Jesus está pronto a trocar esse fardo por você nessa manhã. Eu vejo pessoas com a mão à altura do coração. Eu vou te dar um minuto para que você possa fazer a sua oração pessoal, mas eu gostaria muito que você pudesse entregar, não reter, mas entregar nas mãos do Senhor isso que tem sido um peso para a sua vida. Entregue nas mãos do Senhor. Você tem essa oportunidade agora. Amado Deus e Pai, chegamos nesse lugar nessa manhã, Senhor amado, carregando muitas coisas, mochila pesada, a gente já desanimado, sem força, sem perspectiva, sem esperança. Mas Senhor, a Tua palavra diz que venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh Deus, nós cremos que a Tua palavra é viva e poderosa, e nós recebemos esse convite nessa manhã, para que tenhamos vida e uma vida em abundância, para que tenhamos uma vida livre. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem de encontro a esses irmãos que estão à altura, com a mão à altura do seu coração. Meu querido, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não por mérito nosso, mas pelo Senhor. Porque Ele é um Deus, porque Ele é o Filho de Deus, que perdoa pecados. Amado Deus e Pai, eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, a nossa culpa, que ela nos acusa diariamente. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti nessa hora, te pedindo, tem misericórdia de nós. Não queremos sair daqui da mesma forma que chegamos, mas queremos sair daqui, Deus, carregando o fardo que é Teu, que é suave e leve. O Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Em nome de Jesus, Senhor, vai transformando as nossas vidas. Meu irmão, não insiste em segurar isso nas suas mãos. Você está insistindo. Isso não é para você segurar. Entrega completamente nas mãos de Jesus. E Ele diz que eu vos aliviarei. Em nome de Jesus. Não permita sair por aquelas portas da mesma forma que você chegou. Oh Deus, opera no nosso meio, Espírito Santo, nos ajuda. Tem hora que nós não temos nem força para orar, não temos coragem para orar, Senhor, mas intercede por nós. Transforma as nossas vidas. Pai, nós colocamos diante de Ti nessa hora, Pai, tudo aquilo que pesava sobre nós. Crendo, Senhor, que Tu nos perdoa, que Tu nos restaura, que Tu nos dá uma nova chance, que Tu és um Deus que, Pai, pode fazer tudo novo nas nossas vidas. Então nessa hora, Pai, nós cremos, Senhor, que Tu já estás operando na nossa vida. Oh Pai, sairemos daqui, Senhor amado, carregando o Seu jugo que é suave e o Seu fardo que é leve. Oh Deus, nos ajuda nessa caminhada, que nós possamos, Senhor, oh Deus, aceitar esse convite nessa manhã, e que o Teu nome seja exaltado, e que o Teu nome seja glorificado, e que a nossa vida cumpra o propósito para o qual nós nascemos. Ah Deus, usa aquele aqui que passou muito tempo carregando esse fardo para falar para outro: você não precisa carregar esse fardo.
Oh Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos. Fortalece-nos, Senhor. Nos encoraja. Meu irmão, que você saia daqui diferente da forma que entrou. Que Jesus possa estar caminhando contigo todos os dias. E que a tua esperança seja o Senhor. Nós te louvamos. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu queria chamar os diáconos aqui na frente.